historiador, professor, doutor Antônio Gasparetto Júnior, a história é uma ciência que, como tal, comporta vários métodos de trabalho com seus objetivos e também formas de escrita. No século XVIII, a história cresceu em importância como ciência e adquiriu novas metodologias que a tornaram muito mais aprimorada. O passar do tempo só fez evoluir o trabalho do historiador, incorporando novos elementos de pesquisa, novas fontes, novas metodologias e novas formas de escrever. Foi no século XX que surgiram as maiores inovações nas metodologias da história, oferecendo novas formas de escrever os resultados das pesquisas. A história social é mais um gênero que ganhou muita notoriedade e espaço entre os historiadores. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. Primeira vez que eu ouvi Leci Brandão, eu fiquei pensando, gente, não dá para escutar Leci Brandão sem pensar no campo social, na vida política, no que está acontecendo, na favela, nos marginalizados, nos excluídos, nas mulheres negras. Abre aspas. Artista, pensadora, Leci Brandão é a poeta das massas, dos marginalizados e dos excluídos. Pensa, canta e compõe as mulheres, os negros e negras, os homossexuais, os especiais, os presidiários e presidiárias, os sofredores, as crianças. Leci Brandão, quando canta, evoca o povo. Chama o Brasil subalterno, esquecido e marginalizado. Compõe um Estado brasileiro por vir. Não é possível separar a mulher da militante, a militante da artista, a artista da poeta, a poeta da pensadora, a pensadora da amante. Leci Brandão é necessariamente uma máquina de guerra no campo social. Fecha aspas. Quando eu li esse trecho, que aliás me marcou muito, assim como as composições de Leci, eu fiquei pensando muito nessa imagem da máquina de guerra no campo social, né? E fico pensando como que ela evoca esse Estado brasileiro por vir, né? Ela é a pessoa, por exemplo, que vai cantar Zé do Caroço. E Zé do Caroço é um espelho de Leci Brandão. A convidada de hoje é mestra em História Social da Cultura pela PUC-Rio e tem seus estudos voltados para a história social do samba a partir das mulheres na cultura do Rio de Janeiro. É idealizadora e apresentadora da websérie Rodadas, que tem como missão a inserção de mulheres negras nos lugares de representatividade e dos meios de produção. Também é idealizadora do Samba em Prosa, em parceria com Rogerinho Família e Herbert Siqueira, que consiste na experiência de uma aula pública num bar e traz para o debate a ampliação dos espaços de produção e difusão dos saberes. Para além dos espaços tradicionais de ensino, a valorização dos saberes calcados na oralidade e de matriz ancestral. Hoje nós vamos conversar com a escritora, professora e doutoranda em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Angélica Ferrares. Tudo bem? Ó, prazer te ter aqui. Prazer, muito obrigada. Sou sua admiradora, viu? Porque pelo currículo, milhares de coisas ao mesmo tempo. E conta como é que o samba entrou aí na sua vida, como é que é essa trajetória? Sim, o samba entrou na minha vida, eu acho que no berço, né? Acho que o samba, na verdade, entrou na minha vida no berço. Agora, qual o momento que eu decidi, por exemplo, me entender dentro desse lugar do samba e pensar em produzir samba para além de roda de samba, né? Foi terminando, assim que eu terminei minha graduação. Quando eu termino minha graduação, eu brinco dizendo que a gente vem durante toda a graduação muito tutelada, né, pela academia e muitas vezes a gente continua tutelada pela academia. Mas aí quando eu termino minha graduação, eu decido levar o universo do samba para a academia, né? E durante meu mestrado eu falo sobre as tias pretas do samba, né? E agora para o doutorado eu estou fazendo a biografia de Tia Dodô da Portela, né? Que é uma porta-bandeira. E a gente tem uma academicamente, né? Apesar da academia ser um lugar importante no jogo, né?
a gente costuma dizer que os acadêmicos falam para os iguais, falam para os seus pares, né? Só que no meu caso, que estudo samba, que é considerado uma subfonte dentro do universo acadêmico, eu brinco dizendo que eu acho que nem para os meus pares eu tenho falado, né? Então eu fico pensando assim, bom, eu estudo samba e o que eu estudo, o que eu estou escrevendo, o que eu estou produzindo não está chegando onde eu gostaria de chegar se eu ficar só falando para os meus pares dentro da academia. É um problema isso. Sim. E aí foi quando eu decidi ampliar esse discurso, né? E aí eu pensei, bom, como ampliar isso? Pelo audiovisual, né? E o audiovisual, que é uma linguagem ainda, infelizmente, ainda muito elitizada, a gente sabe que é. Eu brinco dizendo que dentro do audiovisual tudo a gente tem que desenvolver. A gente tem que desenvolver, quando eu falo, estou falando de nós, mulheres negras, né? A gente tem que desenvolver desde a relação com a câmera, que é um equipamento que por si só constrange, a gente tem que desenvolver uma relação com o estúdio, a gente tem que desenvolver uma relação com imagem, né? E eu costumo brincar que nós somos, né? Pelo menos eu sou de uma geração onde meus pais não tinham nem fotografia, né? E agora eu estou metida, né? Não só a fotografar, mas a produzir, a filmar, né? A roteirizar, a participar da produção como um todo, né? Então, eu me enfiei nesse caminho do audiovisual, que eu brinco dizendo que é um caminho sem volta, e justamente para poder pegar o meu tema sobre samba e fazer com que ele viralize de uma maneira que tenha mais aderência. Ou seja, foi a linguagem que você encontrou para dialogar, né, com quem você queria. Sim. E quais são os resultados? O que você tem atingido? Como tem sido essa conquista ou essa sedução desse público? Sei. Então, uma das maneiras, né, que a gente buscou para poder estar fazendo viralizar, né, esse trabalho, né, dentro da academia sobre samba, e eu falo a gente porque eu nunca estou sozinha, né, eu sempre busco os que estão à minha volta para poder dividir mesmo o palco, né, os espaços como um todo. Essa websérie que você falou na minha apresentação, Rodadas. Rodadas, né? Porque, o que é o Rodadas, né? As pessoas às vezes perguntam assim, quando vem ou teaser ou algum produto já do Rodadas, perguntam assim, mas o Rodadas é tipo uma saia justa, né? E aí eu brinco dizendo que não, o Rodadas é tipo um salto-agulha, sabe? Porque, primeiro, salto-agulha você precisa de muito equilíbrio, né? Para poder estar ali em cima daquele salto. E segundo, é para provocar mesmo, sabe? É para tirar o salto às vezes e dar onde você quiser, sabe, atingir. Então, Rodadas, nós somos 4 apresentadoras, mulheres negras, 4 acadêmicas, né, que estavam também com seus trabalhos muito aprisionados dentro do universo da academia. E toda a nossa equipe técnica, a maioria, majoritariamente, são de mulheres negras. Né? Por isso que eu falo que o Rodadas veio não só para o lugar da representatividade, né, da onde o público vai olhar e vai conseguir ver, né, como os lugares dos meios de produção. Mas isso também é interessante porque é uma ponte que você faz com o público, com quem gosta de samba, com quem faz samba, com quem está nesse universo. E do outro lado, a academia, como é que tem sido esse diálogo? Essa foi a estratégia para atingir um lado e o outro. E o outro, pois é. Esse é o meu desafio, Neide. Eu acho que esse é o meu grande desafio, inclusive meu desafio atual, que estou terminando o doutorado, né, e que consigo fazer essa ponte para o público que está fora da academia de uma maneira muito mais fluida, muito mais orgânica, né? E consigo ter muito mais aderência, né? Eu, por exemplo, a gente quando vai gravar o Rodadas, eu tenho 4 programas, Leci Brandão, Clementina de Jesus, Clara Nunes e Tia Dodô da Portela, né? Que é a personagem que eu levo para a academia. Então, quando a gente grava o Rodadas, o público recebe, né, tudo que eu estou produzindo academicamente de uma maneira muito receptiva, né? E o contrário é o meu grande desafio atual, porque a academia ainda não está tão aberta, sabe, para receber, por exemplo, esses personagens, essas personalidades do samba. Personalidades com autoridade de fala, entende? Para sair, né, enquanto... Não entende isso como intelectualidade? Isso aí. Enquanto entretenimento,
sabe? A academia já vê isso enquanto entretenimento, essas personalidades enquanto pessoas, enquanto lugar de memória, sabe? Mas eu não estou falando só de lugar de memória, eu estou falando de um lugar político, de ação, de atuação, né? Então, a academia ainda está muito fechada, sabe? Para poder estar vendo, para poder estar recebendo essas pessoas enquanto mestres da periferia, enquanto mestres do samba, enquanto intelectuais que não precisam, né, de bacharelados, de licenciaturas, enfim. Ainda está nesse processo. Mas é claro. Como se esse saber ainda esse saber ainda não foi legitimado. É isso. Seria isso. É isso. Ele é um espaço. Sim, mas aí assim como tem várias outras pessoas produzindo também dentro desse universo, né? Então, assim, é a história que eu falei do salto-agulha. A gente já enfiou esse salto-agulha, sabe, dentro desse universo acadêmico. Então, a ideia é só, né, entrando mais. E dentro dessa questão também política, de saber, de legitimar, me chamou a atenção no Leci Brandão, né? Que você fala, ela carinhosamente acolhida no Rio de Janeiro, né? Tem a questão dela ser daqui, da Mangueira, mas ela efetivamente alcança um cargo político em São Paulo. Como é que você analisa isso? Sim. Inclusive, Neide, essa pergunta que você acabou de me falar foi uma das grandes polêmicas quando a gente foi finalizar o programa da Leci Brandão, né? Até porque o Rodada está ainda nessa fase de finalização, a gente está com data prevista para a estreia 25 de julho, né? E uma das grandes questões foi essa, sabe? Porque a equipe técnica ficou dividida. Porque eu falo isso que você acabou de falar. A Leci Brandão, ela vem do Rio de Janeiro, né? O samba dela no Rio de Janeiro está aí, né? Tá fluido, tá orgânico, né? Tá aceitação total. Agora, por que a Leci Brandão se faz enquanto uma pessoa político-partidária em São Paulo? Sim. Por que o Rio de Janeiro não abraçou Leci Brandão, né, nesse momento? E aí a equipe ficou meio dividida, do tipo, a gente corta ou a gente não corta isso? Eu falei, não, gente, eu não quero cortar isso. Eu quero deixar isso, porque a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa se provocar, sabe? E qual é a sua reflexão sobre isso? Olha... Tô te provocando. Pois eu fico pensando o quanto que a gente ainda precisa ficar mais cosmopolita. Eu falo a gente pensando cariocas, sabe? A gente precisa ficar um pouco mais cosmopolita. Apesar do Rio de Janeiro ser um lugar de turismo, por exemplo, o turista passa, sabe? Então, acho que a gente precisa, na verdade, se abrir mais. E aí, essa abertura maior é a abertura, por exemplo, que vai ver potenciais mulheres negras que estão entrando na política. Potenciais mulheres negras que não entraram, por exemplo, na política e participaram da última campanha, por exemplo, né, que foi uma campanha vibrante em mulheres negras na política, e principalmente, enfim, pós-assassinato de Marielle e todos esses acontecimentos, né? E aí, por exemplo, fico sabendo recentemente que uma das pessoas que participou da última eleição e que não entrou, mas que teve uma votação incrível, ela está indo agora para São Paulo. Né? Ela está indo agora para trabalhar num gabinete de São Paulo. E eu fico pensando que muito provavelmente, né, daqui a pouco, na próxima eleição para vereadora... Ela vai ser eleita lá. É isso, ela vai ser eleita lá. E aí, assim como aconteceu com o Leci, vai acontecer com ela e pode acontecer com outras, porque a gente ainda precisa dessa abertura maior para entender nos nossos espaços enquanto mulheres negras na política e ter essa absorção maior aqui mesmo no Rio de Janeiro. Então, o samba é um instrumento de empoderamento, é isso, né? Então, Neide, eu iria um pouco mais. Eu acho que o samba é um instrumento de empoderamento e é um instrumento de poder, sabe? A gente precisa começar a entender o samba como uma fonte de autoridade discursiva. O samba, por si só, ele produz uma narrativa que é uma fonte histórica e que não necessariamente está em algum arquivo, não necessariamente está no papel, sabe? Porque a gente tem poucas instituições, né? Eu acho, inclusive, o Cultni uma das poucas instituições que está dentro desse universo de preservação da memória do samba, seja através do audiovisual. A gente tem, por exemplo, o Museu do Samba, que também tem esse trabalho, mas a gente tem poucas instituições preocupadas na preservação dessa memória. E a gente tem o samba acontecendo de uma forma orgânica, onde as coisas estão sendo produzidas o tempo inteiro. E não necessariamente estão catalogadas, estão filmadas, estão escritas. Estão, né? na oralidade. Estão na oralidade. É isso. E você, fica aí, que daqui a pouco tem mais Angélica Ferrarez. Até já.
Hoje estou conversando com a escritora, professora e doutoranda em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Angélica Ferrarese. Angélica, agora vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa. Prosa, um trocadilho, brincando aí com você sobre o projeto que você tem de ressignificar, né, os lugares como difusão de saber, né? Conta um pouco sobre isso. Eu acho que essa questão que eu estava falando no bloco anterior de ser essa ponte, né, da academia com quem está fora da academia e que precisa, né, ouvir esses discursos, eu acho que foi uma das questões, por exemplo, que me levou a pensar junto com o Rogerinho e com o Herbert o samba em prosa, né? Adorei o trocadilho da prosa. E o samba em prosa, né, na verdade, são aulas públicas, sabe? Essa coisa de aulas públicas num bar. E que também, assim, a gente não está inventando a roda, sabe? Eu sei que São Paulo, se não me engano, tem alguma coisa de aula pública em bar. Se eu não me engano, o Rio de Janeiro já teve um projeto que pensou nisso, mas que não foi à frente, né? E não necessariamente o recorte era samba. Né? Porque a ideia do samba em prosa é fazer com que essas aulas, levar pessoas para essas aulas públicas, a gente faz uma conversa com essa pessoa 1 hora antes de uma roda de samba, e as pessoas que a gente está convidando são pessoas que têm a produção literária acerca do samba, ou acerca da história do Rio de Janeiro, acerca da cultura, né, da nossa cultura local. É assim que vocês definem o tema? É assim que definem o tema? Por exemplo, esse mês a gente vai caminhar pela literatura do samba, outro mês pela memória. É assim? Isso aí. A gente, por exemplo, teve recente o Luiz Antônio Simas, né? Então, quando a gente convida o Simas tem toda uma produção literária, então ele leva a produção dele para lá e aí faz essa que inclusive eu até brinco dizendo que foi o nosso padrinho, né? Ele apadrinhou o samba em prosa, né? Agora a gente está levando Tia Maria do Jongo, né? E aí Tia Maria do Jongo, por exemplo, ganhou um cordel de um capoeirista chamado Lobisomem, né? Então já é um outro tipo de literatura, né? De produção literária que eles fizeram a partir da história da Tia Maria do Jongo, mas ela vai estar lá para contar sua própria história, né? E a gente, enfim, também está amarrando outras pessoas que eu não posso falar agora, porque a gente está... Pois é, né? E também porque a gente está nesse processo mesmo de construção. O samba em prosa nasceu ontem, sabe? É uma ideia antiga, mas nasceu mesmo ontem. E essa coisa de ampliar os espaços, né? Porque também você cria um espaço de oportunidade para quem também está do outro lado, como autor, que às vezes não tem muito espaço para lançar seu livro, para colocar, expor suas ideias, né? E aí abre mais um campo. Seria isso? Sim, abre mais um campo e a gente amplia, por exemplo. Por que as aulas têm que ser dentro da universidade? Sabe? Para ter legitimidade. Por que tem que ser dentro de um campus? Não, a aula pode ser dentro de um bar. E foi muito interessante, porque as pessoas que estavam ali durante a aula, né, do Simas, por exemplo, as pessoas estavam interessadas na aula mesmo. Né? Inclusive, a ideia de uma aula, do nome aula pública, desse conceito, entrou pós esse momento, né? Porque a gente estava com a ideia do conceito de uma roda de conversa. Uma roda de conversa, né? Um bate-papo, a gente estava mais com essa ideia. E depois a gente falou assim, não, gente, são aulas, aula. São aulas públicas, as pessoas vão para ouvir, para assistir, as pessoas estavam tomando nota. Tinha gente com caderninho, anotando as indicações, as coisas que ele estava falando, sabe? Isso você vai interferir na cultura popular, sabia? Como? Porque aquele papo que a gente fala, isso aí é papo de bar, vai cair por terra, hein? Sim. Não, o papo de bar agora vai ter uma força, né? Sim. Uma legitimidade. Sim, o bar para além do entretenimento, né? Não que perca o entretenimento. Sim, que também é gostoso você aprender a tomar uma cervejinha, né? Tá ali com os amigos. Isso aí. Tem todo o complexo ali do bar, entendeu? Que a gente precisa entender para além do entretenimento, sabe? A gente precisa entender e o bar é a desmistifica cultura, também, né? Essa questão que eu não sei se eu estiver errada, você me corrija, que às vezes até na escola os jovens, os adolescentes, as crianças não querem ir para a escola, porque aprender é chato, e acho que traz essa questão também de que como é gostoso, como é bom ter conhecimento, estar em contato com outras pessoas ali, e isso pode ser em qualquer lugar. Sim, inclusive no bar. Inclusive no bar. Vamos ver então como é que isso funciona? Vamos lá, tem um vídeo aqui.
E quanto mais viemos, mais reto, pra nunca mais se acabar essa viagem que faz Andaraí, o mar em torno do Zona mar. Norte do Rio de Janeiro. Meu velho dia falou com seu jeito de avisar. Samba em Prosa, primeira edição. A gente tem um projeto que está começando lá em cima, né? Com o convidado, Luiz Antônio Simas. A gente está começando muitíssimo, em grande estilo. Então a gente falou, bom, 1 hora antes da roda de samba, a gente vai fazer uma roda de conversa, mas uma roda de conversa com alguém que tenha uma relação com o samba, com a história social do samba, e que tenha uma produção literária preferencialmente. Por quê? Porque aqui na Barblioteca, nesse bar, Baticum, liderado pelo Mauro, o Mauro tem esse projeto da Barblioteca, que é esse espaço que está só crescendo. Hoje, inclusive, recebeu a doação aqui do Simas, né, do perfil do Luiz Carlos da Vila, que inclusive está à venda. E aí a gente falou, bom, vamos chamar alguém que também tem a produção literária, que é para poder ter um encontro dos projetos, né, da Barblioteca com o Samba em Prosa. Então a ideia é essa. Vamos prosear com o Simas, né, que é o convidado da nossa tarde. E aí a gente falou assim, Simas, vamos falar dos grandes carnavais e principalmente das polêmicas. Sabe essas polêmicas de carnaval? Vamos bater um papo sobre isso. Conta aí um grande carnaval que você viveu. Eu acho que um carnaval, para mim, que foi inesquecível, eu acho que foi mesmo... É difícil você dizer isso, mas eu acho que inesquecível pelo lado bom foi o carnaval de 88, que foi o carnaval do Kizomba, da Vila Isabel, que foi um desfile absolutamente inesperado. A Vila Isabel, naquele ano, ninguém esperava minimamente que a Vila disputasse o título lá em cima. Bem, aqui tem vários pontos já pra gente conversar. Primeiro, o neologismo, né? Barblioteca. Barblioteca, sim. E segundo, sobre esse samba enredo da Vila, que foi histórico, tradição, assim. E eu queria que você comentasse sobre isso, porque afinal, liberdade abre as asas sobre nós. Sim, sim. Liberdade é conhecimento. Nossa, Neide, quanto mais... liberdade é conceito, né? Essa coisa que a gente não sabe definir, mas sabe sentir, né? E eu tenho muita liberdade quando eu estou imersa em algum tipo de conhecimento, né? Eu estava revendo agora essa edição que Pedro Oliveira fez, maravilhoso, e deu vontade de assistir tudo, sabe? Dá vontade de assistir, né? E a Barblioteca é um projeto que... um bar no Andaraí, né? Na Zona Norte do Rio. E chama Baticum Botequim. E a ideia do Mauro, do dono do bar, é criar essa Barblioteca. E ele lançou a Barblioteca, acho que 15 dias antes da gente começar o Samba em Prosa. Então, a gente decidiu unir os projetos. Né? A ideia é ter realmente um espaço onde você pode... eu quero ler alguma coisa sobre samba. E eu não tenho isso, às vezes, numa biblioteca. Porque se eu for, por exemplo, numa biblioteca que eu frequento muito aqui, CCBB, por exemplo, a biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil, eu não vou encontrar uma produção literária de samba expressiva. Eu posso encontrar uma coisa aqui e outra ali, sabe? E a Barblioteca... A ideia da Barblioteca é uma produção literária sobre samba. E sobre, claro, né? Que aí quando a gente pensa no samba, a gente pode ampliar para a história do Rio de Janeiro, a gente pode ampliar para religiões de matriz africana, né? Claro, samba e as interlocuções que o samba faz, né? Que o samba tem. E a Barblioteca está lá, está só crescendo. Qualquer pessoa pode chegar e... É isso. Sabe, é o bar, imagine, você está num bar onde você tem um espaço com um monte de livro, um sofá do lado, mas você pode pegar o livro para circular por dentro do bar. Não tem empréstimo, né? Que a ideia é que você fique ali no bar, permaneça ali. E recebe doação. E recebe, sim, aliás, está num processo, como foi lançado recente, a Barblioteca, e o Samba em Prosa só veio para... dá mais fôlego também para o espaço dos livros, né? Essa semana, por exemplo, o Simas voltou lá e doou, parece que um exemplar de cada livro dele, sabe? Então, assim, a Barblioteca tá só crescendo também. E uma coisa que me chama também a atenção, né, quando você fala, é desse lugar, que é muito hoje, né, comentado, que é o lugar de fala. Faz diferença, né, ter uma produção literária produzida por quem faz, por quem sente, por quem vive aquela realidade? Sim, total, né, Neide? Sabe, eu acho que
Lugar de fala, né, é um conceito que a gente tem batido muito, né, nessa tecla, né, do lugar de fala. E é importantíssimo mesmo. Só que falar a gente já fala há muito tempo, né? A gente agora está disputando a escuta, né? É a escuta das pessoas. Porque quando a gente fala... Porque a gente se pensa o lugar de fala como algo que é excepcional, que é inédito. E não é. E não é, porque a gente já está falando há muito tempo. Só que agora a gente está conseguindo espaços de escuta. E aí por isso que tem essa briga de narrativas e a gente está aí brigando, sabe, corpo a corpo com outras narrativas que já estão consolidadas há mais tempo. E aí faz diferença sim, quando a coisa vem da vivência, né, quando a coisa vem da experiência, quando a coisa vem do trânsito da pessoa, né, do que quando é uma pessoa que foi ali só para estudar, pegou a fonte, escreveu, produziu e foi, sabe? Eu acho, por exemplo... com a modéstia lá longe, bem longe mesmo, sabe? Eu acho que a minha biografia de Tia Dodô da Portela, eu acho que só será sensível, só está sendo, né? Que está em produção. Só está sendo sensível, só está sendo orgânico, só está sendo com toda a subjetividade, porque eu encontro com Tia Dodô ali, sabe? E eu conheci Tia Dodô, né? Viva, né? Tenho algumas entrevistas com ela, pena que eu não tenho audiovisual disso, eu tenho áudio só. Mas tenho algumas entrevistas com ela e tal. E quando eu tô... Essa coisa que eu falei, né? Liberdade é conhecimento, né? E quando eu tô, por exemplo, nos áudios de Tia Dodô, é um encontro ancestral, sabe? E eu não sei, sinceramente, se esse encontro ancestral é sentido por um pesquisador que está fora da minha historicidade, que está fora do meu lugar de fala. Não tem como saber, sabe? É uma relação muito intrínseca, né? Sim. E aí, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você comentasse rapidinho sobre o Cineclube. Cineclube, pois é. Rapidinho! São muitos projetos, né? O Cineclube é um projeto que eu estou desenvolvendo na Maré. Sim. Né? Na favela da Maré, numa escola chamada João Borges. E é um cineclube, na verdade, assim, a ideia é que eles produzam, eles têm um cineclube deles. Então, enquanto eles não têm o cineclube deles, a gente vai uma vez ao mês levar o filme e o produtor, ou o diretor, ou o roteirista, alguém que tenha trabalhado no filme para... E como é a seleção discutir do filme? Que tipo de filme? Então, primeiro que a gente decidiu não levar filmes que, enfim, que só explorem questões de violência. A gente quer pensar na história desse empoderamento e juventude. A gente está querendo pensar nisso, até porque é uma escola de ensino médio, só tem ensino médio nessa escola, então a gente quer falar para esse público bem específico. E a gente está selecionando os filmes e um dos critérios de seleção é que o diretor, o roteirista, enfim, a pessoa seja uma pessoa que tenha saído da quebrada, que tenha saído da periferia, que seja negro, sabe? Até para esse aluno olhar e pensar assim, opa, aquele lugar ali eu também posso. Referencial, né? É o que a gente precisa. Sim. E olha, obrigada. Delícia Obrigada conversar com você, Neide. aprendi muito. Obrigada. Sou sua admiradora, viu? Falei no início e falo de novo. Admiradora mesmo. de verdade. Não sei que horas você dorme, mas olha. Obrigada, valeu muito Obrigada pelo a papo. vocês. Muita gratidão, tudo de bom. Conte sempre com a gente. Obrigada, de coração. Eu conversei com a escritora, professora e doutoranda em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Angélica Ferrarez. E para rever esta entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cutne.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos, juntinhos mais uma vez. Até lá. CUTNE é oxigenação da memória coletiva. Cultura é memória. E essa memória é a nossa herança.